Essa aula é dedicada ao cálculo de limites. Vamos desenvolver métodos eficientes para o cálculo de limites, sem usar tabelas, como foi usado principalmente na última sessão, na última aula. Alguns limites básicos. Vamos começar por algumas propriedades bem básicas, algumas funções bem elementares. Esse teorema: A e K são dois números reais quaisquer. Então, item A diz que o limite de uma constante k quando x tende a A é k. O item B diz é sobre a função identidade. O limite da função identidade igual a x quando x tende a A é igual a A. O item C, limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito. E no item D temos limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é ser mais infinito. Vamos começar pelo item A, o limite da constante. Se a função é constante, ela não varia, ela é sempre igual a k. Então, ao x se aproximar de qualquer ponto, pela direita e pela esquerda do ponto A, os valores da função são sempre idênticos a k. Então, no limite, este valor também será k. Para a função identidade, está aí a função y igual a x, o gráfico, que é uma reta que passa pela origem com um ângulo de 45 graus. Quando x tende a um ponto qualquer, tanto à direita quanto à esquerda, os valores de y vão se aproximar tanto à direita quanto pela esquerda ao ponto f de A, que é igual a A. Então, nesse caso, o limite de x, quando x tende a A, é obviamente A. A função 1 sobre x, ela decresce sem cota quando o x tende a zero pela esquerda. Então, o limite é menos infinito. E ela cresce sem cota, sem limitação, quando o x tende a zero pela direita. Então, o limite pela direita de 1 sobre x é mais infinito. Por exemplo, o limite da constante 3, quando x tende a zero, é a própria constante 3. Nesse caso, k igual a 3. De novo, para k igual a 3, limite de 3, quando x tende a um outro número qualquer, π, por exemplo, é também 3. O limite da função identidade, quando x tende a π, então o limite é π. O limite da função identidade x, quando x tende a zero, é obviamente para onde x está tendendo, é zero. Vamos ver esse teorema. Vamos chamar das propriedades básicas dos limites. Se há um número real qualquer, vamos supor que eu tenho uma função f e que o limite de f de x, quando x tende a existe, e esse limite eu chamo de L1, é um número real L1. Tem uma outra função g, então o limite de g de x quando x tende a é o mesmo número, o qual f está tendendo também, e também existe esse limite, eu suponho que é igual a L2. Então, o item A diz que o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, o limite de f mais g é igual ao limite de f de x quando x tende a mais o limite de g de x quando x tende a, ou seja, isso é L1 mais L2. O item B diz que o limite da diferença das duas funções é a diferença dos limites, então esse é o limite de f menos o limite de g, L1 menos L2. O limite do produto é o produto dos limites, é o que está dito no item C. E no item D, eu tenho que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, o limite da razão, f sobre g, é limite da f sobre limite da g. Quando x tende a, isso dá L1 sobre L2. Mas aqui eu tenho uma condição. Nos outros itens eu não tinha condição nenhuma. Aqui a condição é clara que L2 deve ser um número diferente de zero, ou seja, a função g não pode ter o limite zero quando x tenderá a, porque eu estaria dividindo por zero, isso é impossível. Então, nesse caso, não vale a fórmula. O item E, se f tende a L1, então o limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite, é a raiz enésima de L1. No caso de n par, o L1 tem que ser positivo, Caso contrário, a raiz par de número negativo não está definido, não existe, então teremos problemas aí. Então,
Para n ímpar não há problema nenhum, para qualquer valor de L1. Para n par, L1 tem que ser um número positivo. Além disso, todas essas propriedades são válidas também para os limites laterais. Elas foram colocadas aí para os limites bilaterais, para x tendendo a em qualquer direção aqui. Agora, também elas podem ser usadas, as mesmas propriedades de A até E, para os limites laterais, para x tendendo a pela esquerda ou para x tendendo a pela direita. Uma observação: os itens A e C, eles valem não só para duas funções, mas também para um número qualquer de funções, para n funções. O limite da soma é a soma dos limites não só para duas parcelas, mas também para 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, tanto faz. A mesma coisa válida para o limite do produto, né? O limite do produto de 3 funções é o produto dos limites de cada uma das funções, e o número de funções aí vale para n igual a 2, 3, 4, qualquer número inteiro positivo. Então as propriedades A e C, elas valem então para um número maior, um número qualquer de funções. Os itens A, B e C, eles podem ser combinados da seguinte maneira: o limite de f menos g mais 2h, isso é f, limite da f menos o limite da g mais 2 vezes o limite da h. Então eu combinei o item B com o item A e com o item C, né? Todos combinados. O caso especial do item C é quando uma função é constante, até usei no exemplo anterior, com a constante igual a 2, mas em geral, se eu tenho k vezes f, uma constante qualquer k vezes a função, o limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função, ou seja, a constante pode sair para fora da operação de limite. No caso particular ali do item C, combinando já com o limite da função identidade que vimos no item anterior, então o limite de x ao quadrado, isso x ao quadrado é x vezes x, então usando a propriedade C, que o limite do produto é o produto dos limites, isso deve ser então o produto dos limites de x pelo limite de x, mas sabemos pelo item anterior que a função é identidade, né? Quando x tende a A, esse limite é A, então eu tenho A vezes A, que dá A ao quadrado. Assim, limite de x quadrado quando x tende a A é A ao quadrado, basta substituir o x por A. De forma equivalente, de forma semelhante, vamos calcular o limite de x ao cubo quando x tende a A. Bom, x ao cubo é x ao quadrado vezes x, então usando a propriedade C, a propriedade do produto, diz que então que o limite de x ao cubo é o limite de x quadrado vezes o limite de x. Mas o limite de x quadrado já calculamos na linha anterior, isso dá A ao quadrado. E o limite de x é o limite da função identidade, já sabemos que é A, então isso dá A ao quadrado vezes A, que dá A ao cubo. Portanto, o limite de x ao cubo quando x tende a A, basta substituir x por A, dá A ao cubo. Da mesma forma, o limite de x na quarta é A na quarta, e assim por diante. Em geral, para qualquer n inteiro positivo, o limite de x na n, quando x tende a A, é A elevado a n. Basta substituir o x por A. Limites de polinômios e funções racionais. Vamos dar um exemplo aqui, pegar um polinômio bem simples, polinômio de segundo grau, 2x2 menos 4x mais 2, vamos calcular o limite dessa função polinomial quando x se aproxima, quando x tende a 5. Como aqui eu tenho uma soma de múltiplos de potências de funções mais simples, somas e diferenças, eu posso usar então as propriedades dos limites que vimos anteriormente, né, principalmente aqueles itens A e B, né, o limite da soma e o limite da diferença. Então, para escrever esse limite como sendo um limite então de 2x2 menos o limite de 4x mais o limite da constante 2, tudo isso quando x tende a 5, então usando propriedades dos limites.
Agora eu vou observar que eu tenho a constante 2 vezes a potência x². Essa constante pode ser extraída, colocada lá para fora, né? Então eu posso tirar a constante 2 para fora, posso tirar a constante 4 para fora da operação do limite. Essas são propriedades dos limites que vimos anteriormente. Além disso, o limite de uma constante, constante 2, quando x tende a qualquer número, x tendendo a 5, é o valor da constante, é 2. Então, usando essas propriedades, temos que isso é 2 limite de x2, tirei o 2 para fora, depois tiro o 4 para fora, fica menos 4 limite de x, mais o limite da constante, que é 2. E agora eu tenho aqueles limites para calcular, limite de x², limite de x, mas são todos limites de potências, e vimos anteriormente que o limite, para calcular o limite de uma potência, quando x tende a um número qualquer, basta substituir o x por aquele número onde ele está tendendo. No nosso caso, x está tendendo a 5, então eu substituo o x por 5 ali nas expressões. Então eu tenho 2 vezes 5² menos 4 vezes 5 mais 2, e isso fazendo a conta aí dá 32. Agora, o interessante, o mais interessante desse resultado não é o valor numérico, né, o 32, e sim essa observação aqui. O 2x2 menos 4x mais 2, isso eu chamo de P de x. E o resultado é P de 5. 5² menos 4 vezes 5 mais 2, o que eu fiz? Substituir x por 5 em P de x. E aí eu obtenho a resposta, que é 32. E essa propriedade não vai valer não só para esse polinômio, mas para qualquer outro polinômio. E para x tendendo a qualquer outro número. Não precisa ser o x igual a 5. Então, se eu chamar de P de x esse polinômio aí, eu posso dizer então que o limite de P de x, quando x tende a 5, é P de 5. Então eu vou querer generalizar isso aí. Por um polinômio qualquer, P de x, eu vou querer dizer que o limite de P de x, quando x tende a um número qualquer, é simplesmente P de A, ou seja, substitua o x por A. Então vamos começar com um polinômio mais geral possível, de grau n, c0 mais c1x mais c2x2, mais etc. cnx na n, coeficientes, então c0, c1, c2, etc. cn, números reais, polinômio de grau n. Então, vamos calcular o limite de P de x quando x tende a um número real qualquer, A. Como o polinômio é uma soma de funções mais simples, né? Então, usando a propriedade A, então o limite de polinômio P de x fica o limite de cada uma das parcelas, limite de C0 mais limite de C1x mais limite de C2x, x2x2 e assim por diante. Então, usando agora que as constantes podem ser tiradas para fora da operação de limites, os coeficientes C1, C2, C3, etc. são constantes, eles vão lá para fora. Além disso, o primeiro limite ali, o limite de C0, quando x tende a A, é a constante C0. Então eu posso dizer que o limite de P de x é C0 mais C1 vezes o limite de x quando x tende a A, mais C2 vezes o limite de x² quando x tende a A, e assim por diante, mais Cn vezes o limite de x na n quando x tende a A. Todos esses limites aí são limites de potências. Para calcular limite de potências, basta substituir o x pelo número onde ele está tendendo, no caso, x igual a A. Então eu substituo x por A e obtenho essa expressão. Mas essa expressão nada mais é do que P de A, né? É a expressão, é o P de x quando x é substituído por A. Então eu posso concluir que quando eu tenho um polinômio de qualquer grau, um polinômio qualquer, um limite da função polinomial, P de x, quando x tende a um número qualquer A, isto é P de A. Então basta substituir o x por A. Vamos ver esse exemplo. Tem um limite de uma função que é um quociente de polinômios, é uma função chamada função racional. Quociente de polinômios x ao cubo mais 2x menos 3, com o polinômio 2x mais x menos 1. Estamos fazendo x tendendo a 2. Então, antes de mais nada, eu tenho um quociente de funções.
A propriedade dos limites diz que o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Então vamos usar essa propriedade na esperança de eu não ter nenhum zero no denominador e as contas de fato vão valer. Caso contrário, as contas não valeriam. Não poderia usar essa propriedade, é que o limite do quociente é o quociente dos limites. Agora, tanto no numerador quanto no denominador eu tenho limites de polinômios, quando x está tendendo a 2, ao mesmo número. Quando eu tenho um polinômio, vimos anteriormente que o limite de um polinômio quando x tende a qualquer valor, para calcular esse limite basta substituir x pelo valor onde ele está tendendo. No nosso caso aí é 2, então tanto no numerador quanto no denominador nós vamos substituir o x por 2, e ao fazer isso eu obtenho esta fração, que fazendo a conta aí é 9 sobre 9, que dá 1. Não tive nenhum zero no denominador, o denominador deu 9, né, que é diferente de zero, então as contas valeram, a propriedade é válida, a propriedade do limite do quociente, é o quociente dos limites, então valeu, e o limite dessa função racional quando x tende a 2 é 1. Em geral, quando eu tenho dois polinômios quaisquer, um p de x e outro q de x, eu vou impor a condição que q de a não se anula, né, o polinômio q não se anula no a, no ponto A. Então eu vou construir a função racional, vou definir a função racional r de x como sendo o quociente dos dois polinômios p de x dividido por q de x. Algo como nós tivemos aí no primeiro exemplo, quociente de polinômios. Então isso é uma função racional. Vamos tentar calcular então o limite da função racional r de x quando x tende a a, onde a é um número que não anula o denominador da função racional. Então r de x é p de x sobre q de x, usando a propriedade dos limites, então que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então eu tenho o limite de p de x sobre o limite de q de x quando x tende a, e essa propriedade eu posso usar desde que o limite do denominador não seja zero, mas como eu tenho polinômios, né, o limite de polinômios, quando x tende a, basta substituir x por a. Então no numerador eu tenho p de a e no denominador eu tenho q de a, que por hipótese não é zero. Então a propriedade é válida, eu posso usar, as contas estão valendo, e p de a sobre q de a é justamente a função racional calculada em x igual a a. Consequentemente, então eu posso dizer que se eu tenho uma função racional que não anula o denominador em a, então o limite de r de x é tipo polinômio, né? Basta substituir o x por a, isso é r de a. Por exemplo, temos aqui a função racional x mais 5 sobre x na 4 mais x mais 1. Vamos fazer o x tender a 1. Então, o que me diz essa propriedade? Ora, substituo x por 1, se não der zero no denominador, a conta vale. Então, não deu zero, deu 3 o denominador, né? Então, 6 sobre 3, 2, esse é o valor do limite. Vimos que o cálculo de um limite de uma função racional de um quociente de polinômios p de x sobre q de x, quando x tende a, é muito simples, basta substituir o x por a, desde que, com a condição importante que o denominador q de a não se anule. Então, vimos isso anteriormente. Agora, vamos examinar uma questão um pouco mais delicada, o caso onde o denominador vai se anular. Então vamos começar com um caso mais simples, onde o denominador se anula, mas o numerador não se anula. Então P de A é diferente de zero e Q de A igual a zero. Então nesse caso, para facilitar as ideias, pense como P de A igual a 1. Então quando x estiver tendendo a A próximo de A, P de A estará próximo de 1. E Q de A estará próximo de zero. Agora esse zero pode ser tanto zero próximo, números próximos de zero pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Mas ao estar próximo de zero, eu estarei dividindo algum número
próximo de 1 por um número próximo de 0, esse número é muito grande, e com um sinal, talvez positivo, talvez negativo. Então, esse quociente vai tender a infinito, mais ou menos, dependendo do sinal da expressão na vizinhança do ponto x igual a a. Então, eu vou ter basicamente três possibilidades. Uma possibilidade é o limite ser mais infinito, por exemplo, aí essa função racional 1 sobre x menos a ao quadrado, né? O polinômio p de x é constante igual a 1 e o polinômio q de x é x menos a ao quadrado. Então, quando x tende a pela direita e pela esquerda, a função tende a mais infinito. Então, o limite da função racional nesse caso é mais infinito. Eu posso ter o limite menos infinito, basta eu pegar, para exemplificar, basta multiplicar por menos 1, o exemplo anterior. Né? Então, x tendendo a tanto à direita pela esquerda, denominador se anula, e a função tende a menos infinito em ambas as direções e por ambos os lados. E a terceira possibilidade é que eu tenha infinito por um lado e menos infinito por outro lado do x igual a a. Então, por um lado pode dar infinito, por outro lado menos infinito. Então, por exemplo, aqui, pelo lado esquerdo do x igual a a dá menos infinito, pelo lado direito dá mais infinito. A função é uma função racional bem simples, um polinômio constante x igual a 1 dividido por um polinômio linear x menos a. Então vamos fazer um exemplo, exemplificar como calcular limites de funções racionais na vizinhança de um ponto onde o denominador se anula e o numerador não se anula. O que sabemos com certeza é que os limites laterais serão infinitos. Né? Então, neste caso, tenho x tendendo a 4 pela direita e pela esquerda e o denominador se anula em x igual a 4. E o numerador é 2 menos x, 2 menos 4 dá menos 2, não vai se anular. Então vamos examinar o sinal da fração 2 menos x sobre x menos 4 sobre vezes x mais 2 perto de x igual a 4. Primeiro, na vizinhança de x igual a 4, mas sempre por valores maiores do que 4. Então, x igual a 4 pela direita. Então, vamos examinar o sinal da expressão 2 menos x sobre x menos 4 vezes x mais 2, quando x estiver próximo de 4, mas um pouquinho maior que 4. Se x está próximo de 4, 2 menos x está próximo de 2 menos 4, que é menos 2. X mais 2 está próximo de 4 mais 2, que é 6. Então, aquele termo no numerador vai ter um sinal negativo, enquanto que no denominador eu tenho aquele termo x mais 2, certamente terá um sinal positivo. O caso interessante é o caso do termo x menos 4, que esse troca de sinal em x igual a 4. Então, a direita de 4 ele é um pouquinho maior do que 4, um pouquinho maior que 0. Então, ele é positivo, né, porque x é um pouquinho maior que 4, então x menos 4 é um pouquinho maior que 0. Sendo um pouquinho maior que 0, não importa, ele é positivo. Então, o sinal da expressão é menos dividido por mais vezes mais. Então, salientei o sinal da expressão ali, que pode mudar, justamente pode mudar o sinal em x igual a 4, que é a expressão x menos 4. Então, o denominador vai ter o sinal positivo, né, mais vezes mais, então a fração sinal negativo é menos dividido por mais. Como a expressão tem sinal negativo e eu sei que ela vai para infinito, logo o limite, quando x tende a 4 pela direita, da expressão 2 menos x vezes x menos 4 sobre x vezes x mais 2, ele é menos infinito. Para x tendendo a 4 pela esquerda, então agora o sinal da expressão é um pouquinho diferente. Né? O numerador continua negativo, aquele termo x mais 2 continua próximo de 6, continua positivo. Agora o termo que troca de sinal é o termo x menos 4. Esse troca de sinal na vizinhança do 4, exatamente no x igual a 4. Né? Então nas proximidades de 4 pela esquerda ele é sempre negativo, porque o x é um pouquinho menor que 4, então x menos 4 é um pouquinho negativo, mas pouquinho negativo continua sendo negativo. Então
sinal é mais dividido por menos vezes mais, que dá menos dividido por menos, que dá mais. Logo, o sinal da expressão é mais, o que me diz que o limite, então, é mais infinito quando x tende a 4 pela esquerda. O caso mais interessante de limites de funções racionais é o caso onde tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero quando x tende a, ou seja, o numerador se anula e o denominador também se anula. Então, nesse caso, a é uma raiz tanto do polinômio do numerador quanto do polinômio do denominador. Significa, se a é uma raiz, significa que o fator x menos a é um fator na decomposição de p de x e na decomposição de q de x. Então, x menos a é um fator comum tanto em p de x quanto em q de x. Então, a estratégia para calcular esse tipo de limite será cancelar os fatores comuns de x menos a. Então, esse tipo de limite aí faz parte de um tipo uma categoria mais ampla, que são os chamados limites do tipo zero sobre zero, que vamos estudar mais adiante no curso. Um exemplo, então, vamos pegar um limite quando x tende a 3, x quadrado menos 6x mais 9 é o polinômio do numerador, x menos 3 é o polinômio do denominador. Ambos tendem a zero quando x é substituído a 3, por 3, os polinômios são zerados, então eu tenho realmente um limite do tipo zero sobre zero. Então, a ideia aqui é buscar um fator comum, né, do tipo x menos 3. Né? Então, é fatorar o numerador e o denominador. O denominador já está fatorado, é um fator linear, então o numerador pode ser fatorado em x menos 3 ao quadrado. Né? Então, agora eu cancelo o fator comum, que é x menos 3. Né? Então, cancelamos o fator comum x menos 3 e eu fico com um limite aí bem mais simples. Não tem mais zero no denominador, então aqui basta ter um polinômio, basta eu substituir o x por 3, 3 menos 3 dá zero. Um outro exemplo, limite 2x mais 8 sobre x2 mais x menos 12, quando x tende a menos 4, mais uma vez, numerador e denominador se anulam, nesse caso em x igual a menos 4, então vamos fatorar o numerador e o denominador, vou buscar fatores comuns. Nesse caso, x menos 4 deve ser um fator comum. Perdão, x menos 4, que é o x mais 4, deve ser um fator comum. De fato, né, o numerador pode ser fatorado colocando 2 em evidência 2 vezes x mais 4, e o denominador pode ser fatorado em x mais 4 vezes x menos 3. Você pode ver isso diretamente olhando o termo x2 mais x menos 12, o produto desses números, né, eu tenho que buscar números cujo produto seja menos 12, aí o 4 e o menos 3 se encaixam, e a soma tem que ser 1. Né? Então, nesse caso, o 4 e o menos 3 realmente são os números buscados. Então, agora x mais 4 é um fator comum, eu cancelo o fator comum. Então, vamos cancelar o fator comum. E eu fico com a expressão bem mais simples, que agora basta substituir o x por menos 4, eu não vou ter um zero no denominador. Tem menos 7 no denominador, então o limite é menos 2 sétimos. Mais um exemplo, tenho aqui quociente do polinômio x2 menos 3x menos 10 e x2 menos 10x mais 25, quando x tende a 5. Ambos os polinômios se anulam em x igual a 5, então x menos 5 deve ser um fator comum. Então busco a fatoração no numerador. O numerador é fatorado em x menos 5 vezes x mais 2, e o denominador é fatorado em x menos 5 ao quadrado. Então agora eu cancelo o fator comum, que é x menos 5, e eu tenho a expressão mais simples. Só que essa expressão, ainda eu tenho zero no denominador, né? Substituindo o x por 5 eu vou ter um zero no denominador, mas substituindo o x por 5 eu vou ter um número 7, que é diferente de zero no numerador. Então é um limite já estudado nos casos anteriores. Então aqui já sei que vai ser infinito, já que o numerador tende a um número que é diferente de zero, no nosso caso 7, e o numerador tende a zero. Então eu tenho que examinar os limites laterais. Então vamos examinar o limite lateral pela direita, tendendo a 5 mais, então vamos olhar para o sinal da expressão x mais 2 sobre x menos 5,
quando x é um pouquinho maior que 5. Então, o sinal da expressão fica mais sobre mais, não, o numerador fica perto de 7, agora o denominador está perto de 0, mas um pouquinho maior que 0, então sinal positivo, logo a fração tem sinal positivo, que me diz que o limite da expressão então é mais infinito. Pela esquerda, para x tendendo a 5 menos, o sinal muda ali, o denominador muda. O numerador continua tendendo a 7, mas o numerador tendendo a 0, agora x tendendo a 5 pela esquerda, x menos 5 é um pouquinho menor que 0, então negativo, então denominador negativo, fração negativa, logo o limite é menos infinito. Então o que eu posso afirmar é que um limite bilateral não existe. Nesses limites 0 sobre 0, qualquer coisa pode acontecer. Então nesses 3 exemplos vimos um caso, esse último, onde o limite não existe, onde por um lado dá mais infinito, por outro lado dá menos infinito. No primeiro exemplo, desse tipo, limite 0 sobre 0, o resultado que o limite existe e é 0. E no segundo caso, ali o limite existe, mas é um número totalmente diferente aí de 0. E nesse caso, aí, qualquer número pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer num exemplo em geral. Vamos ver alguns limites do tipo 0 sobre 0 envolvendo radicais. Por exemplo, o limite da expressão 4 menos t sobre 2 menos raiz quadrada de t quando t tende a 4. Uma simples substituição de t por 4, nós temos que o numerador tende a 0, o denominador também tende a 0. Isso não é mais uma função racional, não é um quociente de polinômios, né? Que envolve agora uma expressão que envolve radicais, mas a ideia é tratar da mesma forma. Então, é buscar um cancelamento de fatores comuns. Então, nós vamos fatorar 4 menos t, forçar o aparecimento do fator 2 menos raiz de t, né? Escrevendo, então, o 4 menos t como 2 menos raiz de t vezes 2 mais raiz de t. Então, o denominador fica como está, 2 menos raiz de t. O numerador, então, é fatorado daquela forma. E agora tem um fator comum, então, que pode ser cancelado, que é 2 menos raiz de t. Então, eu fico com a expressão bem mais simples, limite, quando t tende a 4, da expressão 2 mais raiz de t. Agora, então, posso substituir o t por 4, fica 2 mais o limite da raiz de t, né? Raiz de 4, 2 mais 2, que dá 4. Próximo exemplo, um pouco mais complexo. Eu tenho uma função que é um quociente, no numerador eu tenho um polinômio, na variável s, s quadrado menos 3s mais 2, denominador é raiz de s menos 1, é uma função racional parecida, envolve radicais, tem um radical no denominador, e eu tenho, o limite da variável s está tendendo a 1, né? Tenho que calcular o limite dessa expressão quando s tende a 1. Se eu substituo s por 1, eu tenho 1 quadrado menos 3 vezes 1 mais 2, que dá 0, sobre raiz de 1 menos 1, que também é 0, então é um limite do tipo 0 sobre 0. Então é a mesma estratégia de sempre, nós temos que buscar algum cancelamento de algum fator comum que envolva alguma expressão que esteja anulando o denominador, no caso é a raiz de s menos 1. Então, a primeira coisa é fatorar o numerador, né? Vamos fatorar o numerador em s menos 1 vezes s menos 2. Isso pode ser visto buscando números que ao ser multiplicados tem que dar 2 e a soma tem que dar menos 3, então esse é menos 1 e menos 2. Ou eu posso diretamente resolver por Bhaskara e achar as raízes do polinômio s quadrado menos 3s mais 2, as raízes no caso serão 1 e 2. De qualquer forma, está aí a fatoração no numerador, eu ainda tenho um limite 0 sobre 0. A substituição de s por 1 ainda está causando um 0 no numerador e um 0 no denominador. Não consegui cancelar nada com essa fatoração e agora sim eu tenho que fatorar ainda mais o numerador. Então o fator s menos 1 agora então vai ser fatorado no tipo raiz de s menos 1 vezes raiz de s mais 1. Agora sim,
Os outros termos ficam como estão, S menos 2, e o denominador lá, raiz de S menos 1. Então agora o fator comum apareceu, que é o fator raiz de S menos 1. E esse é cancelado antes do cálculo do limite. Então agora eu tenho um limite bem mais simples de uma expressão raiz de S mais 1 vezes S menos 2. Então o limite do produto é o produto dos limites, né, usando a propriedade dos limites. E o limite de ambos os fatores é bem simples. A primeira raiz de S mais 1, basta substituir o S por 1 e o segundo também. Então fica 1 mais 1 vezes menos 1, que dá menos 2. Limites de funções definidas por partes. Exemplo. Vamos calcular limites quando x tende a menos 2, quando x tende a 0 e quando x tende a 3 da função f de x definida aí por partes. Ela tem 3 formas diferentes dependendo do intervalo onde x está localizado. Então, para x menor que 2, menos 2, ela é definida como sendo 1 sobre x mais 2. Para x entre menos 2 e 3, não incluindo menos 2, mas incluindo 3, ela vale x2 menos 5, e para x maior que 3, a função é definida pela fórmula raiz quadrada de x mais 13. Os limites que nós queremos calcular, dois deles, no menos 2 e no x igual a 3, o primeiro e o terceiro, são justamente nesses pontos aí de divisória, nesses pontos onde a função ela troca de fórmula. Então nós temos que cuidar muito a lateralidade, examinar os limites laterais. O outro limite, o limite central, o limite quando x tende a 0, quando x tende a 0 vai ser tratado um pouquinho diferente, mas vamos ver aqui. Eu fiz um diagrama onde eu coloquei até por cores, um diagrama ali da reta real. Eu tenho os pontos menos 2, 0 e 3, então para x menor que menos 2, a função, eu botei na cor roxa, a função está definida para ser 1 sobre x mais 2. Entre menos 2 e 3, usei a cor vermelha, a função está definida para ser x quadrado menos 5. O zero eu coloquei ali dentro porque o zero vai ser importante para nós, porque nós queremos calcular aquele segundo limite, né? O limite da f de x quando x tende a 0, então eu vou usar essa ideia que o zero está entre menos 2 e 3, o zero está ali naquela região vermelha. Né? E a terceira e última região, a região para x maior do que 3, então eu coloquei na cor verde, é a raiz de x mais 13. Então, vamos calcular primeiro o limite quando x tende a 0. Então, o zero está localizado dentro da região vermelha, entre menos 2 e 3. Na hora de calcular o limite, o que interessa são os valores muito próximos de zero e não os mais distantes. Então, muito próximo de zero, tanto à esquerda quanto à direita, a função tem a mesma fórmula. Eu vou estar preocupado só com valores bem próximos de zero, então a fórmula que deve ser usada é a fórmula que está em vermelho, x2 menos 5. Então f de x, nesse caso, quando x está próximo de zero, tanto à direita quanto à esquerda, a função está próxima desse polinômio x quadrado menos 5. Então, e agora eu tenho um limite de um polinômio. Quando nós temos limites de polinômio, basta substituir o x pelo valor onde ele está tendendo, no caso, x igual a 0, então substituindo x por 0, eu tenho 0 quadrado menos 5, que é menos 5. Vamos ao outro limite quando x tende a menos 2. Então, quando x tende a menos 2, a nossa função ela tem duas, o menos 2 é justamente esse ponto aí de fronteira. À esquerda do menos 2 a função tem uma fórmula, à direita tem outra fórmula. Então nós temos que cuidar muito dos limites laterais. Então vamos examinar o limite pela esquerda de menos 2. Então, pela esquerda de menos 2, valores menores do que menos 2, a função está definida para ser 1 sobre x mais 2. Então, nós temos que calcular esse limite, o limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda de 1 sobre x mais 2. Mas nesse caso, 1 é constante, o denominador tende a 0. Então, eu já sei que o limite será infinito. A questão agora é decidir o sinal. Então, eu tenho que examinar o sinal da expressão 1 sobre x mais 2 na vizinhança de x igual a menos 2
pela esquerda um pouquinho menor que menos 2, então a fração lá é um sinal positivo referente ao denominador, que é 1, que é positivo. Agora o denominador é um pouquinho menor que 0, já que x é um pouquinho menor que menos 2. Então eu tenho mais dividido por menos, que dá menos, logo o limite se não é menos, então como eu sei que o limite é infinito, este limite deve ser menos infinito. Vamos ver o limite pela direita. Pela direita de menos 2, então para x tendendo a menos 2 pela direita, a função está na região vermelha. E na região vermelha a fórmula é x² menos 5. Então, usando essa expressão x² menos 5, esse é um polinômio, então eu tenho que apenas substituir o x por menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 5, dá 4 menos 5 e dá menos 1. Então, o limite pela direita é menos 1, limite pela esquerda é menos infinito. Então, o que eu posso dizer é que o limite, quando x tende a menos 2, o limite bilateral não existe. Vamos ao último limite, o limite quando x tende a 3, agora na nossa função. Quando x tende a 3, a função, de novo, 3 é um ponto de divisória entre duas formas, duas regiões. A região vermelha, onde a função é x² menos 5, e a região verde, onde a função é definida para ser raiz de x mais 13. Então vamos olhar primeiro pela esquerda do 3. Pela esquerda, então, x tendendo a 3 pela esquerda, 3 menos, 3 x um pouquinho menor que 3, está dentro da região vermelha, f é x² menos 5, é um polinômio, x tendendo a 3, basta substituir o x por 3, então 3², 9 menos 5, 4. Pela direita, agora, pela direita do 3, o x é um pouquinho maior que 3, então estou dentro da região verde, onde a fórmula é raiz de x mais 13, então substituindo o x por 3, x tendendo a 3, então a raiz de 3 mais 13, raiz de 16, que é 4. Então, limites pela direita é 4. O limite pela esquerda também é 4, então eu tenho a coincidência dos dois limites, então eu posso afirmar que o limite bilateral existe e é igual, no caso, a 4.